Muito bem. Na quarta-feira passada, a gente tinha, então, feito uma descrição rapidinha dessa parte introdutória do Apocalipse. Então, como vocês estão vendo aí, ele se compõe de 22 capítulos. Foi escrito em grego. Os 3 primeiros capítulos descrevem a revelação, a sua autoria e a sua dedicatória às 7 igrejas. Descrevem também as cartas enviadas às 7 igrejas. E essas cartas, todas elas, têm um estímulo à igreja, uma informação sobre pontos que são motivos de preocupação e são feitas advertências por Jesus aos espíritos, aos anjos que são responsáveis pelas igrejas. Quer dizer, na verdade, a gente está vendo nessa descrição de João que o encontro que ele vê no mundo espiritual, através do processo de desdobramento, é também cheio de detalhes relacionados ao trabalho do mundo espiritual com o mundo terreno, né? Porque os anjos que são associados a cada igreja associada a um anjo, na verdade, isso mostra que nenhum trabalho relacionado à religião deixa de ter assistência espiritual superior. Não é? E Jesus continua atento com relação a isso, porque reúne com esses espíritos sempre para acompanhamento do trabalho de desenvolvimento das diferentes igrejas. Essa, mais ou menos, é a ideia que fica por trás desses 3 primeiros capítulos. A gente tinha lido com vocês um pedaço do primeiro capítulo, se não me engano, né? Acho que a gente leu um pedaço e eu queria... A gente não leu nenhuma carta das igrejas, leu? Não lembro. Vamos ler uma delas, não lembro. Só para a gente ver como é que é a estrutura da carta. Tá certo? Então, a primeira carta é enviada à igreja de Éfeso, a segunda a Esmirna, a terceira a Pérgamo, a quarta a igreja de Tiatira, a quinta a igreja de Sardes, a sexta a igreja de Filadélfia e a sétima carta à igreja de Laodiceia. Como eu tinha chamado a atenção, nenhuma dessas igrejas são as igrejas fundadas por João, por Paulo de Tarso, nas suas andanças, né, e divulgação do evangelho. Ele vai formando núcleos. Os núcleos chamavam igreja, porque a palavra igreja vem de egrégio, né, de eclésia, que tem o significado de reunião, tá certo? Reunião, grupamento de pessoas. Então, esse é o significado da palavra igreja. Então, não é um templo, é um grupo de pessoas que se reúnem em torno das lições de Jesus. Então, a gente podia, por exemplo, ler a sétima carta, que é endereçada à igreja de Laodiceia, que é a última. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, é o Espírito superior. Na verdade, é uma recomendação angelical, né, feita por um Espírito puro, que vem, né, sob o comando de Deus. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. A igreja que fica em cima do muro, tá certo? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A linguagem é uma linguagem forte, né?
Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, parece a linguagem de Jesus, né? Bem parecido com a linguagem de Jesus. Porque Jesus é que está no comando de todas essas revelações que Paulo vê. Então, a gente vê aqui que essa carta fala sobre as falhas da igreja, né? Quer dizer, não adianta você ter uma igreja que faz negócio com o mundo físico e com o mundo espiritual. Nem é quente, nem é frio, né? Que faz concessões por interesses imediatistas das coisas espirituais. Então, ele diz aqui com muita dureza, né? Que é melhor que a igreja compre ouro provado no fogo para que te enriqueça e vestes brancas para que te vistas. Quer dizer, busque a pureza, né? Busque o esforço de valorizar as coisas espirituais. Ele é muito duro com relação a isso. Diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, corrija-se enquanto é tempo. Tá certo? Então, cada uma das igrejas tem uma carta parecida com essa, porque cada uma igreja tem uma falha um pouco diferente. E a carta, então, se refere à falha e convida à mudança. Tá certo? Então, isso mostra que a ideia que fica por trás disso é que Jesus, que continua dirigindo o nosso planeta, depois de ter trazido o Evangelho e deixado que os ensinamentos dele progredissem entre todos, ele continuaria atento ao trabalho dos núcleos, né, de difusão dos ensinamentos e preocupado com a qualidade do trabalho de cada um desses núcleos. Então, é uma atenção especial, porque esse é um projeto espiritual sério, responsável para o planeta Terra. Tá bom? Essa é a ideia que fica por trás. Aí, no capítulo 4, já começa a fazer mudanças. Os capítulos 4, 5 e 6 descrevem a visão do trono de Deus, de um livro que está selado com 7 selos, que só o Cordeiro de Deus, Jesus, pode abrir. E aí, então, uma vez definido quem vai abrir, a abertura dos 6 primeiros selos começa na descrição desses 3 capítulos. E aí vai descrever o que tem cada um desses selos. Na verdade, cada um deles representa um período de tarefas que vai se realizando no mundo do mundo espiritual para o mundo terreno e vai analisando essa resposta. Quer dizer, na verdade, o livro Apocalipse é uma espécie de replanificação que Jesus faz para o planeta Terra, para a humanidade terrena, desde a sua vinda até a mudança para o mundo de regeneração. Então, todo esse período, são mais de 2000 anos, nós já temos mais de 2000 anos da vinda de Jesus, né? 2000 anos da vinda de Jesus, basicamente, e esse período todo foi um período de trabalho, né? De divulgação e de estabelecimento das verdades espirituais trazidas por Jesus. Jesus
no Evangelho de João, avisa, né, que ele mandaria o Consolador, né, porque muita coisa ia ser esquecida, muita coisa ia ser adulterada, né, muita coisa ia ser ajustada para a conveniência do mundo terreno. Quer dizer, essas negociações que ele está chamando a atenção para cada uma das igrejas, né, que vai desviando lentamente da tarefa espiritual. E aí vai fazendo negociação com os interesses da vida terrena. Então, a gente vê isso muito claramente nas igrejas cristãs. As mais antigas são duas, que é a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, e depois as outras da Reforma, que são mais recentes, além das igrejas neoevangélicas, que são muito novíssimas, são essas igrejas novas que têm surgido, que ainda continua fazendo o jogo do interesse da vida terrena. Então, tudo isso mostra que o aprendizado dessa humanidade inteira que somos nós é lenta, é gradual, e nesse período todo de 2000 anos, muita gente ainda não aprendeu. Então, claro que vai chegar um momento que vai ter que fazer uma mudança mais radical em tudo isso. Então, o Apocalipse essas revelações vão andando para frente para abranger todo esse período. E o final dele é a mudança, definitiva para o mundo de regeneração. Tá certo? Então, esse é o objetivo do livro Apocalipse. É uma replanificação, levando em conta a qualidade dos espíritos que vivem na Terra, tá certo? Daquilo que Jesus conhece da humanidade, que podia esperar, e organiza, então, esse processo de transição para o mundo de regeneração. Então, vocês vejam que, às vezes, a gente fica pensando que a transição vai começar ontem e terminar amanhã. Não é assim, ela é longa, é um projeto espiritual, porque envolve uma quantidade muito grande de espíritos. Nós não podemos esquecer que são um pouco mais de 20 bilhões de espíritos no planeta Terra. Então, mudar a cabeça de todos esses espíritos não é uma coisa tão simples e tão rápida. Mas, dentro da estrutura do Apocalipse, a gente vai ver que não vai esperar mudar a cabeça de todo mundo. Por uma razão que a gente hoje compreende. É que o planeta, a humanidade, vai também se desenvolver em conhecimento, vai se desenvolver em ciência e vai desenvolver recursos que podem ser, se for mal utilizado, muito danoso para a vida terrena, pondo a vida terrena em risco de continuidade. Então, aí, obviamente, que o diretor espiritual do planeta não vai permitir isso, porque não criou um planeta para que os homens o destruíssem. Então, antes disso, há um processo seletivo para que todos os espíritos que vivem na Terra, que podem pôr a Terra em risco, serão então retirados daqui e levados para um planeta mais atrasado. Certo? Então, tudo isso está dentro da planificação. Quer dizer, um plano misericordioso, bondoso, inteligente, mas firme e rígido no seu objetivo. Tá certo? Então, eu não sei se vocês chegaram a ler a visão do trono, do capítulo 4. É uma visão muito interessante. Eu vou ler para vocês terem uma ideia, e a gente depois vai passar mais rápido. Depois dessas coisas, continua João descrevendo, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Está vendo? É um plano para o tempo. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, um ser, uma pessoa. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Quer dizer, tem aqui cores
né? E preciosidades, porque cada uma dessas pedras tem um significado de pureza interessante, tá certo? E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Quer dizer, são características de espíritos superiores. Certo? E veja que aqui também o número 24, que é 2 vezes 12, aparece outra vez. Esses números sempre vão aparecer, porque dá sempre uma ideia de completeza, né? Ali estavam reunidos todos os espíritos responsáveis pelo trabalho que vai ser realizado. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 espíritos de Deus. Vendo sempre a luz, o fogo, a tocha, o candelabro, tem uma relação com espíritos superiores. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Cheio de olhos por diante e por detrás significa que tem a percepção ampla de tudo. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Quer dizer, isso é uma simbologia outra vez. Asas e olhos significa que tenha a habilidade de ir e vir e de ver tudo. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Tá certo? Então, essa visão, né, de Deus onipotente, onipresente. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, vocês vejam que é uma leitura, né, complicada mesmo. Ela não é nada simples, porque ela é muito cheia de símbolos. E se a gente ficar preocupado em entender as coisas ao pé da letra, a gente fica confuso, né? Mas elas têm símbolos e têm uma estrutura de conhecimento espiritual por detrás. É claro que nós estamos aprendendo a ler as coisas espirituais simbólicas, não temos a visão completa de tudo isso. Tem pessoas que têm mais habilidade do que eu, por exemplo, e que sabem interpretar isso muito melhor. O Haroldo Dutra Dias tem um estudo já bem detalhado do Apocalipse, mas ele não publicou isso até hoje. Ele prometeu de publicar, mas a gente não tem ainda. Então, a gente fica na esperança. E aí, no capítulo 5, ele começa a falar sobre o livro selado com 7 selos, e que somente o Cordeiro é digno de abri-los. Tá certo? Então, esse também é muito interessante, porque também tem uma linguagem bem simbólica, né? Eu acho que, ao invés de ficar lendo com vocês, a gente pode fazer isso depois. Deixa eu falar um pouco mais da estrutura desses capítulos. Então, no capítulo 4, a gente leu o 5 e o 6, descreve a visão do trono de Deus, do livro selado com 7 selos, que está no capítulo 5, e que só pode ser aberto
pelo Cordeiro de Deus. Então, é a responsabilidade de conhecimento ou de determinação daquilo que está ali escrito e selado é de Jesus, certo? Porque Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta. E aí começa, então, a abertura dos 6 primeiros selos. O que esses 6 primeiros selos descrevem? Descrevem, depois da vinda de Jesus, a difusão do Evangelho pelo mundo. Então, isso já estava planificado. Paulo não foi chamado por acaso, não é? João não foi para Éfeso e para depois para a ilha de Patmos por acaso. O trabalho foi sendo desenvolvido lentamente na terra através de missionários, de mensageiros, dos evangelistas e de todos os cristãos do primeiro tempo que ficaram reencarnando em sequência, como a gente vê no livro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né? Assim por diante. Esses espíritos vão nascendo, vão trabalhando para que a difusão do Evangelho seja realizada no mundo inteiro e que a pureza do Evangelho seja mantida o máximo possível. Mas é claro que tem que aguentar na interferência humana, porque isso é feito na Terra, e para ser feito na Terra tem que ser feito através dos homens. E os homens são complexos, né? Complicado, como a gente está vendo no nosso período agora. Então, ele descreve a difusão do Evangelho, os sofrimentos daqueles que trabalham pela divisão do Evangelho por causa do império do mal. As almas dos mártires, que são martirizados nesse trabalho, que passam para o mundo espiritual e esperam justiça. Depois, no capítulo 7, ele faz uma pausa para explicar quem são aqueles que serão salvos. A finalidade do Apocalipse, então, fica claro nesse capítulo 7, como sendo a de confortar os fiéis que não estarão isentos de sofrimento, mas também, né, estão marcados, selecionados pelo selo de Deus e por isso serão protegidos. Quer dizer, o selo de Deus aqui significa o reconhecimento do mundo espiritual àqueles que se dedicam com coragem, com bom ânimo e com fidelidade aos ensinamentos espirituais, certo? Então, os que foram selados com o selo de Deus são já os convertidos de todos os povos, porque isso já passaram nesse trabalho vários séculos, né, que foi dando todo esse desenvolvimento do Evangelho e o sacrifício, os mártires, quantas pessoas foram queimadas, quantas pessoas foram sacrificadas por causa dos ensinamentos cristãos. Então, isso está descrito bem no capítulo 7. Aí, no capítulo 8 até o capítulo 11, começa a descrever a abertura do 7º selo. Esse 7º selo é um selo especial. Enquanto os 6 primeiros selos são abertos rapidamente, o 7º selo gasta 4 capítulos na sua abertura e na descrição do que contém esse selo. Quer dizer, na verdade, é um livro fechado, o selo guarda uma parte, quando abre aquela parte, ali está planejado e descrito como é que iam acontecer as coisas em função do esforço espiritual, do mundo espiritual e da reação dos homens no planeta Terra. Tá certo? Então, no capítulo 8 ao 11, ele vai descrever a abertura do 7º selo. E no 7º selo aparece outra vez 7 anjos com 7 trombetas, e cada trombeta representa um anúncio, uma informação espiritual. Então, as trombeta, a gente já tinha falado, ela era usada para chamar a atenção das pessoas para que o rei ou o imperador, ou quem quer que fosse, revelasse ali uma das vontades dele.
Então, as 7 trombetas com os 7 anjos vão fazer exatamente isso, abrir, né, a revelação de cada uma delas, mostrando os estágios, as fases que o planeta ia passar. Então, as trombetas são os reiterados avisos das dificuldades, dos cataclismos de ordem moral e material, porque tinha de passar e está passando o nosso planeta. Certo? Esse é o significado disso. Os capítulos 12 e 13, ele começa então a descrever as imagens e os resultados das coisas da Terra. Então, descreve a atuação da besta. A besta aqui é tudo aquilo que fortemente intervém no bom aproveitamento e na boa difusão dos ensinamentos espirituais. E essa atuação está bem descrita de forma muito simbólica. Então, a gente precisa ter muito cuidado para interpretar isso. E representa, no fundo, a tentativa do estabelecimento da verdade espiritual, figurada pelo cristianismo, e a oposição pelas forças do mal, figurada pelo falseamento da religião e o seu domínio por um tempo longo, que ele coloca como sendo de 1260 anos. Desde Jesus até pouco mais de 1260 anos. Tá certo? Vocês vejam que é um período abrangente de mais de 1000 anos nessa história. Esse 1260 anos também é uma representação de períodos, tá certo? Ele é um número cabalístico também, que tem esse significado de período. Aí o capítulo 14 descreve o que está ocorrendo no mundo espiritual. Quer dizer, essa visão que o João tem, desdobrado, ele mostra as coisas no mundo espiritual e as coisas acontecendo na Terra. Tá? Então, no capítulo 14 é uma descrição de uma visão, as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, aparece a visão do Cordeiro, vozes de anjos que pregam o Evangelho, anunciam a queda da Babilônia. Babilônia aqui tem o significado do domínio da confusão. E alertam os que adoram a besta e a sua imagem, porque também eles, aqueles que são adeptos, não só a besta, mas aqueles que adoram e são adeptos da besta, beberão do vinho da cólera de Deus. Outra vez, isso aí é uma linguagem simbólica. Beber do vinho da cólera de Deus é ser atingido pela lei de causa e efeito, de maneira a não permitir que esses espíritos, né, que fazem parte desse grupo de espíritos que atrapalham o desenvolvimento espiritual do planeta, né, vão sofrer as consequências disso. Tá certo? Beberão do vinho da cólera de Deus. E aí começa a época da ceifa e da vindima, quer dizer, da colheita. A terra, então, vai ser ceifada e vindimada. Nos capítulos 15 e 16, começa a anunciar os 7 últimos flagelos que atingem os que têm a marca da besta. Esses 3 capítulos anuncia o processo de seleção entre os que têm a marca de Deus e os que têm a marca da besta. É o joio e o trigo, tá certo? Na parábola de Jesus. Então, nesse período já começa então um processo de definição daqueles que vão ficar no planeta e definição daqueles que vão ser retirados do planeta. Nos capítulos 17 e 18, então, há uma descrição uma fala sobre a grande meretriz. Aí, a queda da Babilônia, o lamento de seus admiradores, a sua ruína é completa e definitiva, e a vitória completa do bem sobre o mal. Então, no capítulo 17 e 18, já está no processo definitivo da seleção natural,
que vai ocorrer no nosso planeta em função da continuidade do processo de implantação dos ensinamentos de Jesus para a definição de um mundo de regeneração. A grande meretriz representa as igrejas todas que desviaram os objetivos do mundo espiritual superior e que prega uma confusão e um interesse no jogo do poder material, do materialismo, né? Do culto aos valores transitórios da terra. E a Babilônia representa todos os povos, né, que, nas suas governanças, dão apoio a esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que existem países que são muito mais materialistas que outros, por causa do espírito de conhecimento do povo, das propagandas e do tipo de governo que tem. Certo? Então, isso aí está contemplado no capítulo 17 e 18, a marcação dessas atividades todas na Terra que atrapalham o desenvolvimento para um mundo de regeneração. Vou dar um exemplo para vocês. Câmara do Comércio. Tá certo? É uma espécie de meretriz também, uma espécie de Babilônia. Porque qual é o objetivo da Câmara do Comércio? Como ela é controlada pelos países poderosos, é favorecer a economia dos países poderosos em detrimento dos países mais fracos. Ela não tem um propósito equânime de fazer e promover a troca, né, de produtos que cada um dos povos tem mais competência para desenvolver, numa troca justa, tá certo? Então, esse é o grande problema do comércio mundial, né? Vocês vejam, por exemplo, que de vez em quando os Estados Unidos está criando taxas extras para importação de produtos do Brasil, da China, de onde ele quiser, e vice-versa, tá certo? Então, todo esse tipo de ação que prejudica os povos dos outros países, que é feito dentro da Câmara de Comércio por causa do poder político, isso não visa o interesse do homem, visa o interesse das grandes economias, tá certo? Em detrimento, portanto, daqueles que precisam dos produtos. O Brasil, por exemplo, é um produtor de alimento e ele tem que distribuir esse alimento de uma maneira mais ou menos natural, fácil, né? Através de trocas de coisas que o Brasil também precisa, mas numa troca justa, numa troca que não é exploratória, né? Que respeita os outros povos. Então, isso no mundo de regeneração vai ter que ser feito de uma maneira muito fraterna, e a gente sabe que hoje não é. Então, todos esses tipos de coisas e de políticas, né? E mesmo feito, às vezes, até em nome de Deus, em nome da democracia, em nome das coisas que são positivas, né? Mas é uma distorção. Por isso, representa o papel de prostituição dos valores humanos. Por isso, é englobado na ideia da meretriz e da Babilônia. Tá certo? Então, são linguagens simbólicas. Então, vai ser a vitória completa do bem sobre o mal. Aí, no capítulo 19, começa o júbilo do Senhor. Quer dizer, já está no fim desse período todo e começa a raiar, né, as primeiras luzes do mundo de regeneração. Então, começa o júbilo do Senhor. Cristo é o vencedor da besta e do falso profeta. No capítulo 20, descreve a prisão de Satanás por 1000 anos, a sua soltura e depois a sua derrota, com o seu lançamento no lago de fogo, enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Vocês estão vendo o que é Satanás? Você sabe o que significa Satanás? A palavra, na origem? Adversário.
Esse é o significado da palavra Satanás. Lá no Velho Testamento, onde aparece a primeira vez esse texto, e aparece também no Evangelho de Jesus, a palavra Satanás significa adversário. Não significa o gênio do mal que se rebelou da criação divina e se tornou mal para todo sempre. Isso não existe. Isso é uma figura fantasiosa das mentes infantis que estabeleceram dogmas religiosos pobres, tá certo? É mais ou menos como as ideias fantasiosas do bicho-papão e coisas que tais. Não tem esse significado. O significado da palavra Satanás é o adversário. Então, o adversário significa todos aqueles espíritos fortemente inteligentes e endurecidos que atrapalham o desenvolvimento, tá certo, do nosso planeta. Vou dar uma ideia para vocês, só para vocês compreenderem esse significado. Prisão de Satanás por 1000 anos. Né? A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, o nosso irmão Hitler, né, que é nosso irmão, filho de Deus como nós, foi instrumento, né, de dominação e de morticínio violento. Como ele gerou uma quantidade muito grande de inimigos que se tornaram inimigos espirituais endurecidos dele, e a gente sabe que é assim, porque só de falar no nome dele tem muita gente que se arrepia, não é? Não pensa nele como um irmão, né, profundamente equivocado. Ele, como arranjou inimigos em quantidade imensa, a grande maioria do povo judeu, por exemplo, tem uma profunda mágoa com ele. Tem razão para isso, mas o ensino é o perdão. É difícil perdoar, mas o ensinamento é o perdão. Então, para que ele não ficasse escravizado profundamente por esses espíritos inimigos que ele gerou, ele foi exilado do sistema do planeta Terra. Ele não está no planeta Terra, está exilado fora do planeta Terra, num planeta que não tem vida, e vai ficar isolado lá, segundo informação do Chico Xavier, por 1000 anos, até que os inimigos espirituais todos dele esqueçam dele. Quando esquecerem dele, em 1000 anos já progrediram, já melhoraram, então ele pode voltar à cena de um planeta, de um mundo, para poder continuar o seu progresso espiritual. Mas nesse período ele está isolado. Isolado para a proteção dele, por um lado, e para a proteção dos outros, porque os que encontrarem com ele vão ficar continuar alimentando o ódio por um tempo muito longo. Então, a misericórdia divina permite esse tipo de coisa. Então, a prisão de Satanás por 1000 anos é um símbolo que significa tirar de circulação todos os espíritos que perturbam fortemente aqueles que podem estar na sua proximidade. Tá certo? Então, mas eles não vão ficar para sempre lá, porque vão ser soltos. Tá certo? Então, é importante a gente entender isso. E junto com esses adversários está também a besta e o falso profeta, porque a besta e o falso profeta significa um movimento deliberadamente anticristo, né? Contrário ao desenvolvimento do mundo espiritual na Terra. E, além disso, aqueles que falseiam as verdades espirituais, esse é o falso profeta, né, que retardam o desenvolvimento espiritual do planeta. Mas fala também da ressurreição e do juízo de Deus. Tá certo? Ainda no capítulo 20, a ressurreição e o juízo de Deus é o final do processo seletivo que a Terra vai estar passando. Nós já começamos esse processo seletivo. Há muitos espíritos que já não nascem mais, já não reencarnam mais. Já estão selecionados para ir embora. Tem alguns espíritos que já estão sendo levados embora.
Esse trabalho é um trabalho lento, não é um trabalho rápido, é um trabalho que demora alguns séculos. Toda essa transição é uma transição lenta. Lenta para a nossa medida. Mas se a gente pensar em termos de eras da humanidade, ele é até rápido. Né? Em 10 mil anos não é muito tempo. Né? Tá certo? Então vem a ideia do final do milênio, que a gente ficou marcado, porque mal interpretado, a gente ficou esperando do ano 999 para o ano 1000, o fim do mundo. Né? Tem um livro do Camille Flammarion, chama o final do milênio, né? Se não me engano. E ele conta um pouco como é que foi, né, historicamente, ele investigou para pegar informações, como é que foi a passagem de 999 para o ano 1000. Né? E agora a gente teve a mesma coisa do ano 1999 para o ano 2000, estava cheio de profecia, que o mundo ia acabar, que não sei mais o quê. Essa ideia vem dessa má interpretação do Apocalipse. Tomar o número aos pés da letra, a gente não deve, porque tudo isso significa épocas. O capítulo 21, então, fala sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Certo? Então, a terra é considerada, né, e como um todo, e o nome que Jesus utiliza para ela era Jerusalém. Aliás, há uma frase de Jesus muito, muito bonita no seu evangelho dizendo isso: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei juntar seus filhos como a galinha junta os pintainhos. Né? Isso é uma frase de Jesus. E quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, não está falando a cidade de Jerusalém, está falando a Terra, o planeta Terra, que é a cidade de Jesus, tá certo? É toda a Terra. Então, a nova Jerusalém, na qual não haverá templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a gente não precisa de uma igreja, né, de um templo, porque todo lugar é templo de Deus. É a apresentação, portanto, do mundo de regeneração que nos fala a doutrina espírita. Está bem descrito no capítulo 21. E o capítulo 22, que encerra o Apocalipse, ele descreve, né, que Nova Jerusalém corre o rio da água da vida e da árvore da vida, porque a gente vai ter acesso às informações espirituais cada vez mais ampla e ao conhecimento da verdade espiritual mais profunda, porque a gente terá vencido o domínio da matéria sobre o espírito. A gente estará já mais ou menos no controle espiritual das coisas materiais. Fala da certeza do cumprimento da profecia do livro e faz uma advertência muito interessante para que nada do livro fosse adulterado, nem acrescentado, nem retirado. Quer dizer, o Apocalipse foi escrito de forma confusa, né, simbólica, uma linguagem difícil para não ser adulterado e ser aprendido a ler por aqueles que têm olhos de ver. Tá certo? Então, ele não foi adulterado, não tem nada acrescentado e nada foi retirado dele. Até agora, ele só tem 1001 interpretações por pessoas que não entendem uma parte, não entendem outras, ou interpreta para o seu jogo de interesse pessoal. Tá certo? Então, a visão espírita que a gente pode ter do Apocalipse é a seguinte: o Apocalipse de João mostra que a Terra sempre teve uma direção espiritual acima das decisões humanas, que existe um planejamento evolucionário para a Terra, que ela é uma morada solidária com outras do universo, que ela mudará para uma nova Terra, um novo céu. Essa é a ideia que fica por trás. E aí a gente, lendo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel diz lá o seguinte: que alguns anos antes de terminar o primeiro século,
as forças espirituais, sob a égide de Jesus, faz uma análise da situação amargurosa do mundo e estabelece novas linhas de progresso para a civilização. E chamam o apóstolo de Patmos, João, transmitindo essas advertências que está escrito no Apocalipse. Isso é uma frase, não é? Uma afirmativa colocada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Então, é exatamente a ideia, né, que a gente tem. Quer dizer, Jesus faz uma análise da situação amargurosa do mundo e estabelece novas linhas de progresso para a civilização. Na Gênese de Allan Kardec, nos capítulos 17 e 18, diz de forma lógica e simples desse processo de transformação do nosso mundo para o mundo de regeneração. A transformação é moral, o nosso momento é o de seleção. Hoje, como diz lá Kardec, muito inspirado, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Não precisa ter terremoto, não precisa ter vulcão, não precisa ter nada dessas coisas malucas para destruir as pessoas. Né? A seleção, o que se agita são as entranhas, né, da humanidade. É a humanidade que está modificando-se. E a gente nunca viu tanto, né, problema desse tipo como a gente está vendo agora no Covid. Vocês vejam que há uma agitação geral. Lá nos Estados Unidos, né, o momento é crítico. Você vê aquele guarda, né, sacrificou um negro de uma maneira brutal, pondo o joelho no pescoço dele, asfixiando ele até morrer, sem necessidade alguma. Isso gerou uma revolução de ideias no mundo inteiro, porque a humanidade não quer, o grosso, uma boa parte da humanidade não quer mais esse tipo de ação. Nós precisamos construir um mundo de respeito entre uns e outros. Então, é feita essa mudança de forma continuada, por substituição da população da Terra. Kardec diz isso muito claramente lá na Gênese, ativando o movimento de vai e vem entre os dois mundos. O que é o movimento de vai e vem entre os dois? Perdeu a conexão? Acho que você deve ter travado ou caído por alguns instantes, e você ficou congelado e saiu o compartilhamento da tela. Coisas da internet. A partir de que momento? Eu tinha falado sobre a Gênese, capítulo 17 e 18. Movimento de vai e vem entre os mundos. Movimento de acelerar vai e vem. Esse movimento de vai e vem. Exato. Então, nós estamos aqui, né? Então, esse movimento de vai e vem é exatamente o aceleramento, né, a abertura, vamos dizer assim, das portas da reencarnação. Então, a população espiritual do planeta, não é, veio em massa através do processo reencarnatório. Todos nós fazemos parte desse período, né? Porque nós nascemos, nenhum de nós aqui é anterior a 1910, é? Acho que não. Então, todos nós estamos nesse processo, nós reencarnamos nessa fase de crescimento populacional, porque tem que aumentar o movimento de vai e vem, isto é, aumentar a população entre o céu, a transição do mundo espiritual para o mundo físico, a fim de dar oportunidade para todos os espíritos e para nascer no meio desses espíritos que estão reencarnando, também uma quantidade
quantidade grande de espíritos melhores para ir ajudando a transição do planeta, certo? Então, esse ativar o movimento de vai e vem entre os dois mundos vai selecionar os espíritos que vão estabelecendo, em definitivo, o império das luzes do Evangelho, tendo, então, o Espiritismo como mediador, a secundar, a auxiliar o movimento de regeneração. Então, é essa a ideia do Apocalipse, né? E aí Jesus deixa muito claro quem é que vai herdar a terra. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Então, a gente vê claramente que o Apocalipse é um livro especial. Ele tem um planejamento, a partir da vinda de Jesus, até a transição do nosso planeta para um planeta de regeneração. E ele deve ser lido com essa ideia na cabeça. Porque se a gente lê ele com essa ideia na cabeça, a gente vai descobrindo e identificando no período histórico do nosso planeta, desde Jesus até nós, essas fases todas que estão descritas, porque ele foi escrito no final do primeiro século, né? Então, ele abrange todo esse período que nós vivenciamos. E aí a gente vai entendendo como é que foi passando tudo isso. Quer dizer, tem lá a previsão das guerras, né, que os homens iam fazer, dos bombardeiros, gafanhotos de metal despejando ovos. É uma linguagem simbólica de avião despejando bombas. A gente lê isso, está lá numa linguagem difícil de entender. Como é que, antes da invenção do avião, a gente ia entender essa descrição? Não dava para entender, mas Jesus sabia que o desenvolvimento intelectual do planeta ia se dar suficiente para todas essas invenções e essas máquinas de guerra chegarem até nós. Então, isso tudo está descrito pela visão, pela antevisão, né, de um espírito angelical como Jesus. E o apóstolo João descreve isso nessa linguagem simbólica, porque não podia ser diferente, senão ele adulteraria com as ideias dele, né? E ele, então, escreve, dita como ele viu, como ele foi percebendo, porque ele foi percebendo com o auxílio de Jesus, que estava do lado dele, auxiliando, né? Não pode esquecer que João foi o evangelista, né, amado de Jesus. Foi o primeiro dos discípulos, um dos primeiros discípulos de Jesus, e era o mais novo. Ele tinha menos de 17 anos quando começa a seguir e aprender com Jesus. E ele é o único discípulo de Jesus que morre de velho, né? Porque ele tinha essa tarefa de trazer mais tarde esse projeto que Jesus reestabelece para o nosso planeta, que está se cumprindo, e nós estamos na fase final do cumprimento dessa descrição que está no Apocalipse. Bom, essa é a ideia, né, global do Apocalipse. Agora, carece da gente ler detalhe por detalhe, que não é uma coisa muito trivial, mas aí vocês é que vão definir como é que vocês querem fazer isso. Se quiserem ler junto, a gente lê. Se quiserem só ir fazendo perguntas nos trechos que vocês lerem, também a gente pode continuar desse jeito, como vocês quiserem. Bom, pessoal, eu não sei quantos de vocês tentaram cumprir a tarefinha de casa, né, do Otacílio, que foi ler, pelo menos tentar ler o Apocalipse. Eu tentei, e confesso que o primeiro capítulo, como o Otacílio já tinha aplanado, né, os caminhos, já tinha dado uma boa ideia de alguns símbolos que aparecem, números e seus significados, até deu para entender a essência, enfim. Mas, assim, eu fui para o capítulo 2 e eu fiquei perdidinha, né? Mesmo assim, eu procurei encontrar alguns textos, algum subsídio rapidamente, não fiz isso com muito critério, nem com
com muito espírito de pesquisa, viu, Tassiro? Mas procurei alguns textos, algumas coisas que explicassem. Encontrei até textos adventistas, fui dar uma lida, fui dar uma... E olha, realmente ter alguma coisa que nos explique com tanta clareza é difícil. Eles explicam a estrutura, mas até de uma forma... Teve um texto que eu vi lá, numerologia. Tá, aqui eu vou entender algumas coisas. Imagine, eles passam assim ao largo da coisa, né? Então, eu acredito que seja um texto mesmo, eu diria, para o futuro, né? Porque sinto que, de uma maneira geral, a gente não está muito preparado para adentrar em todos os significados dele. Agora, parece que com você fica tão mais fácil, né? A gente fica até mais inteligente. Ou não, né? Ou sentindo desse tamanho, dependendo. Não tem nada a ver. Mas, olha, quando eu fiz esse estudo aí, eu li muita coisa também. E tem 2 livrinhos que eu usei bastante, porque eles eram bastante razoáveis. Na verdade, você acha de tudo na interpretação, né? Então, depende da cabeça de cada um. Você pega uma pessoa de numerologia, ele fica interpretando números e querendo fixar esses números rigorosamente. Não é essa a ideia. Então, tem o livro O Apocalipse, do José de Souza e Almeida, que foi publicado pela FESP. Esse livro é interessante. Ele tem umas ideias bem claras em muitas coisas. Tem a interpretação sintética do Apocalipse, escrito por Caiba Schutel, também, que está publicado pela editora Clarim, né? Tem o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que ele também deixa um pedaço, uma parte dele, ele faz algumas interpretações lá, tá certo? Basicamente, esses são os 3 livros que eu mais usei. Eu li mais coisa, mas realmente é difícil você achar uma interpretação estruturada, lógica. Tem algumas palestras do Haroldo no YouTube falando sobre Apocalipse. Ele fala um pouco sobre o significado desses símbolos, que são utilizados por João, mas também aparecem em outras profecias no Velho Testamento, que são parecidas e usam mais ou menos uma linguagem parecida. Então, vale a pena também ouvir um pouco das palestras dele a respeito. Eu acho que ele tem muita lucidez, tem uma compreensão muito boa, e é uma pena que ele prometeu de escrever isso e nunca escreveu. Fica escrevendo outras coisas que não tem muito interesse, não é? Porque ele desviou para outro caminho. Foi mais para autoajuda do que para as coisas doutrinárias e deixou a gente na mão. Inclusive, a tradução do Apocalipse, que ele devia incluir no Novo Testamento que ele traduziu, ele deixou o Apocalipse lá de fora, porque não deu tempo de traduzir. Publicou a primeira edição sem o Apocalipse. E ele já tem a tradução feita do Apocalipse, mas ainda não incorporou numa segunda ou terceira edição que ele vai fazer. Então, fica devendo. Então, se vocês quiserem, pode ler junto e vamos discutindo, conversando. Isso é vocês é que mandam. Eu acho que assim eu é legal. Acho maravilhoso. Eu também gosto, assim. Gostaria de ouvir vocês, mas por mim eu ficaria aqui. Acho que é uma oportunidade, como eu disse no primeiro dia, de ouro, né? Que a gente não tem, assim, não é todo mundo que tem, eu tenho certeza disso, e que a gente, se houver disponibilidade do Otacílio, eu acho que a gente deveria aproveitar. Não, eu tô às ordens, não tem muito problema, não. Vamos gastar várias quartas-feiras para poder fazer isso, porque lendo e comentando a gente demora um tempinho, mas eu acho que vale a pena. Vale sim. E outra coisa que a gente tem agora é tempo, né, Otacílio? Isso a gente tem. Assim, deixa eu te perguntar uma coisa, a título mesmo de curiosidade, se você achar preferível depois, quando chegar o momento, responder, mas me gerou uma curiosidade quando você falou do sinal da besta e, enfim, o selo da besta. É conhecido aquele número 666, né, como o número da besta. Qual é o sentido disso? Na verdade,
a ideia é tentar fazer identificações, né? Esses números são simbólicos, de tudo aquilo que pode estar camuflado debaixo da ideia de corrupção das coisas espirituais. Essa é a ideia que está por trás. Não é? Tem gente que consegue fazer uma numerologia para identificar o 666 com Hitler. Aí começa a fazer numerologia no nome dele, atribuindo números às letras do nome. Tem gente, e o próprio Emmanuel faz isso, e o como é que chama? O Caibar também faz isso igualmente. Aliás, o Caibar faz primeiro, porque esse livro do Apocalipse do Caibar foi publicado antes do livro do A Caminho da Luz. E os dois fazem a mesma interpretação do número 666, identificando a cúpula da Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica tem uma responsabilidade muito grande com a corrupção dos ensinamentos de Jesus, né? A gente sabe disso hoje. Não foi à toa que o Consolador Prometido teve que ser trazido, porque as ideias espirituais de Jesus foram lentamente modificadas e estacionadas e, inclusive, corrompidas pelo jogo de interesse do poder temporal da igreja, das igrejas cristãs, né? Começa lá com os diversos grupos no começo, nos 3 primeiros séculos, depois vem o estabelecimento da igreja como a igreja do Império Romano, por Constantino, tá certo? Depois vem uma cisão da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente, por causa da tentativa de deificar Jesus, tá certo? Então, elas separam em duas e fica a igreja ortodoxa e a igreja católica romana. A palavra católico significa universal. Então, a igreja católica apostólica romana é a igreja universal apostólica, mas de Roma, dos padres e dos dirigentes de Roma, tá certo? Dos bispos de Roma, que separa, então, da igreja ortodoxa, porque ela não concordava com algumas ideias do pessoal de Roma. Então, ela se repartiu em duas. Depois vem a Reforma, e a Reforma era para consertar tudo isso. Ao invés disso, a Reforma cria um monte de correntes religiosas diferentes, cada uma delas focadas numa parte do Velho ou do Novo Testamento. Então, tem as igrejas presbiterianas, as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas, cada uma delas seguindo um caminho diferente, né? Todas elas tentaram reformular o cristianismo, mas nenhuma delas respeitou o cristianismo da sua origem. Aí foi preciso, sem dúvida nenhuma, o movimento de lá para cá, que foi o trazimento da doutrina espírita, que, segundo Bezerra de Menezes, é a mais avançada concepção espiritual já trazida para a Terra. Essa é a opinião de Bezerra de Menezes, está narrado num livro, né, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. É muito interessante, ele deixa isso muito claro, dizendo que os homens ainda não entenderam, a grande maioria dos homens não entendeu ainda o significado da doutrina espírita. Porque a gente sabe que isso é verdade. Tem muitos espíritas ainda que nem entendeu a doutrina espírita, certo? Qual o papel dela? A gente cria muito religiosismos em cima da doutrina espírita, trazendo os nossos velhos hábitos de igrejas anteriores para a doutrina espírita. A gente não devia fazer, mas ser humano é complicado, né? Não dar passo definitivo é difícil. Vai aos poucos. Então, né, todas essas coisas que atravancaram e atravancam ainda e atrapalham o desenvolvimento espiritual do planeta tem que ser modificado. Essa ideia de
punir a besta, né? De prender o Satanás e de destruir a Babilônia. Quer dizer, a Babilônia é esse mundo confuso de pessoas que não se entendem, né? Dos planetas, dos países que se põem em guerra uns com os outros, ao invés de fazer uma confraternização e trabalhar todo mundo pelo bem do ser humano, pelo bem do planeta, pelo bem de todos os seres vivos do planeta Terra. Então, a gente vê que essa Covid está mostrando para a gente que isso é possível. Os nossos mares, a Baía de Guanabara, que é tremendamente poluída, está cheio de peixinho, de caranguejo, de tudo quanto é coisa de volta. A gente não sabe a capacidade de recuperação do nosso planeta. Mas a gente está sempre bombardeando ele. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender a pensar num coletivo. E isso, tudo que atrapalhar esse pensamento, faz o papel, né, do indivíduo, ou do ser, ou da organização que está emperrando o desenvolvimento do planeta. E todos eles são identificados com essa besta. Tá certo? Não é uma besta. Né? Aí não pode focar isso, porque não tem um responsável. O planeta não tem um responsável pelo atraso dela. Tem um monte de coisas responsáveis pelo atraso dela. E são essas coisas que precisam ser corrigidas. E ela tem que ser interpretada assim. Ela não pode ser interpretada por uma numerologia mágica para poder ferir alguém que a gente acha que é o culpado. Entendi. Essa é a ideia. Acho que a palavra-chave é essa visão de coletivo, né, que a gente teria que ter para, de fato, a gente poder ser um mundo de regeneração, né, minimamente. E essa Covid veio mostrar que a gente está longe disso, né, individualmente. Nossa, é uma coisa que seria interesse pessoal, preservar a própria vida. Nem em torno disso as pessoas estão se entendendo, é impressionante. Mas sabe qual é o maior papel do Covid nessa história? Vai vir outras coisas desse tipo, semelhantes ou de outra maneira, para poder chamar a atenção para a gente, é exatamente revelar as pessoas. A gente não sabe quem é quem nesse mundo. Vocês vejam uma quantidade muito grande, eu vou fazer uma crítica aqui sem ofensa, por favor, tá? Muita gente aqui no Brasil, né, por causa de uma política mal dirigida, né, apostou, na verdade, demonizou um partido e todas as pessoas que fazem parte do partido e endeusou outras. Não é? E pessoas lúcidas, né, competentes, que têm uma visão melhor das coisas, foi capaz de votar nesse sujeito que está emperrando o nosso país. Não é? Por quê? Porque era contra, não votou a favor do bem, votou contra aquilo que ele achava que era ruim. A gente nunca deve votar contra, a gente deve sempre votar a favor. Não é? É isso que o André Luiz disse. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, a gente não tem que ficar preso na concepção do mal, mas tem que buscar o bem onde ele estiver. E para buscar o bem onde ele estiver, a gente tem que ter lucidez. E a lucidez não é votar no oposto daquilo que a gente acha que é ruim. É achar a alternativa correta, a alternativa mais adequada. E a gente ainda nem sabe fazer isso. É a mesma história dos americanos. Os americanos cometeram o mesmo erro. E isso está se propagando em muitos países do nosso planeta. Na verdade, é isso. Não é? Não pode ser morno e nem, né? Não pode ser nem quente, tem que ser ou quente ou frio, não pode ser morno, porque o morno vai ser a favor ou do frio ou do quente de acordo com os interesses do momento. Então ele não se define. A gente tem que aprender a ter lucidez. Se a gente acha que nenhum deles merece, a gente não vota em nenhum, não é? Espera aparecer um que merece. Porque assim a gente não é cúmplice das coisas atrapalhadas. E esse tipo de problema, a gente ainda faz celeuma com ele, faz briga com ele. Quantas famílias ficaram divididas, brigado, o irmão não fala com o irmão,
filho não fala com o pai, não é? Pessoas assim, na minha família teve desentendimento por causa dessa idiotice, porque não tem a lucidez de perceber que a gente tem que procurar o caminho alternativo melhor e não o oposto, porque o oposto pode ser o desastre, né? Mas a gente ainda fica achando, né, que vai aparecer o homem do cavalo branco que vai salvar o nosso país. Não existe isso. Tudo é construído com trabalho, com sacrifício, com esforço. Ninguém é mágico o suficiente para fazer uma mudança de qualidade de repente. Ninguém. E essa visão, né, essas dificuldades que surgem são para definir, né, as pessoas, a prudência das pessoas. Então, no Covid, a gente está vendo isso. As pessoas não pensam que vai acontecer com ele, vai acontecer só com os outros. Então, põe uma máscara no queixo, né, para proteger o queixo e sai para a rua. Acha que está protegendo, né? Põe só na hora de conversar com os outros, ou só na hora que os outros vão cobrar. Quer dizer, não tem envolvimento com as coisas sérias. E todos os espíritos que não têm envolvimento com as coisas sérias vão ser comparados com as virgens que não levaram óleo suficiente para suas lâmpadas da passagem evangélica. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem que ser prudente, tem que ser capaz de perceber que toda essa confusão que está aparecendo é para revelar quem é joio e quem é trigo, por enquanto. Porque a gente ainda não vai fazer mudança só com isso. Se a gente ficar livre do Covid daqui 3 semanas e o mundo voltar ao normal, vai voltar tudo que era antes. Pode apostar comigo.